Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui nesse vídeo, uma informação que ela a princípio parte de uma experiência pessoal, certo? Em 2015, eu precisei tomar algumas decisões que, de certo modo, envolviam todo o contexto da minha vida. Eram decisões que diziam respeito ao meu trabalho do momento como pastor, eram decisões que envolviam a minha família, eram decisões que, de certo modo, envolviam o casamento que eu tinha na época, eram decisões que envolviam o meu futuro como ministro do Evangelho dentro do ministério em que eu fazia parte. E eu, para buscar auxílio, para buscar instrução acerca disso, eu fui consultar alguns livros, fui consultar algumas experiências, fui estudar sobre o assunto, saber de experiência de outras pessoas, o que elas diriam sobre determinadas coisas. E dentre aquilo que eu pude aprender em toda a minha busca, em toda a minha peregrinação cultural, eu cheguei a uma conclusão do seguinte, que eu preciso fazer perguntas acerca daquilo que eu tenho de fazer. E a primeira pergunta que eu cheguei à conclusão foi: quais as perguntas certas que devo fazer? A primeira pergunta que eu cheguei ao ponto de pensar: quais seriam as perguntas certas que eu tinha de fazer? Quais perguntas que eu não estava fazendo? Quais perguntas eu não estava colocando ali dentro daquela situação? E dentre essas perguntas surgiu uma: quais as opções que eu tenho para sair dessa situação? E quando eu faço essa pergunta de quais opções que eu tenho para sair dessa situação, para resolver esse problema, para resolver essa crise, ou para ter sucesso nisso, ou para sair desse fracasso, essa pergunta ela é crucial e é extremamente importante. Quais opções que eu tenho para sair dessa situação? Quais opções que eu tenho, que eu posso estar usando para poder me dirigir, me conduzir diante desse problema em que eu estou envolvido? E a outra pergunta foi: se eu optar por tomar essa decisão, como eu vou me sentir? Qual a ideia positiva? Qual a ideia negativa que estarei transmitindo? Nesse caso aqui, era para minha família. A outra pergunta: eu ficarei preocupado com os estereótipos que me serão dados? Uma outra pergunta: quais mudanças podem ocorrer com a minha vida, com essa decisão que eu vou tomar? Quais benefícios de eu permanecer na posição em que eu estou? São perguntas que a gente precisa fazer e eu fiz todas elas. E a gente tem que fazer e colocar essas respostas todas no papel e no final das contas a gente tem que pesar e ver quais os resultados que a gente tem condições de lidar. Porque é o seguinte, qualquer que seja a decisão que nós tomarmos, nós vamos ter resultados. Só que eu preciso avaliar quais resultados eu estarei ou eu estou disposto a lidar com eles. Se eu tiver um determinado resultado que nele eu esteja em condições de lidar com ele, então se eu conseguir ver isso, então beleza, vai dar tudo certo, então assim, eu vou lutar para que isso aconteça. Só que depois que eu tomo essa decisão, eu tenho que investir tempo e às vezes até dinheiro naquilo, dependendo do que seja, para que aquilo aconteça. E eu não posso voltar atrás, tá? E se eu voltar atrás, eu preciso saber por quê, e eu preciso ter um motivo muito certo por isso. Então eu preciso saber, primeiro, eu vou conseguir lidar com o resultado dessa decisão que eu tenho de tomar, mas eu tenho que fazer as perguntas certas. Depois você pode até voltar no vídeo e verificar novamente essas perguntas. Mas eu tive uma pergunta que foi assim, crucial para resolver
a minha situação naquele momento. Foi como, isso aqui eu achei no livro, como eu posso assumir de imediato o controle da minha vida? E aí, quando você faz essa pergunta, você precisa estabelecer ali algumas respostas. Você não pode deixar sem resposta. Você precisa colocar pelo menos 20 respostas a essa questão. E após essas 20 respostas, você vai lá e escolhe aquela ou aquelas que forem mais adequadas para resolver aquela situação, para tirar você daquele problema ou até para ajudar você a construir o sucesso naquilo que você esteja querendo, naquilo que você esteja buscando. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com essas informações que eu trouxe de uma experiência pessoal, mas te garanto, deu muito certo na minha vida, tá bom? A gente se vê por aí.